Você sabe o que é um conselho tutelar e o trabalho que milhares de conselheiros desenvolvem diariamente? Hoje é dia de celebrar e conscientizar a população para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Vamos conhecer um pouquinho do dia a dia desses profissionais, conversando com o conselheiro tutelar Valdivino Silveira. Valdivino, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, a gente que agradece a oportunidade de estar no seu programa falando de assunto tão importante assim para a comunidade. Queria que você começasse falando para a gente um pouco sobre a importância de uma data como essa de hoje. Ela é fundamental, ela é importante em quais aspectos? A gente acha importante comemorar o Dia do Conselheiro Tutelar. É um dia que a sociedade, quando não necessita, lembra que existe o Conselho Tutelar, né? Pois nós somos um órgão permanente, autônomo, mas esquecido pela sociedade de uma forma geral, né? Muito pouco divulgado as atribuições do Conselho Tutelar, a sociedade possui muitas dúvidas. Então, quando precisa do Conselho Tutelar, lembra que existe o Conselho. Mas, até então, se não precisar, o Conselho Tutelar fica esquecido pela sociedade de forma geral. Essa data é importante, pois vem reconhecer que existe Conselho Tutelar, que existe conselheiros, que a gente vem sempre lutando para garantir direitos aí em todo o território nacional. E é essa nossa intenção aqui, viu, Valdivino? Bom dia para você. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está acompanhando o programa, como é que é o papel do conselheiro tutelar, né? Quais são as atividades que ele exerce? Sim, a gente novamente agradece vocês pela oportunidade. Nós exercemos, né, falo em nome do povo colegiado aqui de Goiânia, nós exercemos um papel fundamental na garantia de direito à criança e ao adolescente. Nossas atribuições estão previstas no artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente, né? A partir do momento que a família tem dificuldade em arrumar uma vaga de creche, uma vaga de escola, né, ou garantir direitos relacionados à saúde, educação e previdência social, deve-se buscar o Conselho Tutelar, né? E nós vamos buscar garantir esse direito que é negado pela instituição pública a essas famílias, né? A partir do momento que uma criança possa estar em risco, deve-se chamar o Conselho Tutelar. Nós somos o principal garantidor, somos a ponta na garantia de direitos da criança e adolescente em todo o território nacional. Certo. E quais são os principais desafios que vocês, como conselheiros tutelares, enfrentam diariamente ali para desempenhar o seu trabalho? Todos os desafios possíveis nós enfrentamos para desempenhar a nossa função de conselheiro tutelar, né? Pois a lei federal nos atribuiu uma função grandiosa. A lei federal nos atribuiu muita autoridade, mas não definiu os caminhos para se garantir essa autoridade, né, que o Conselho tem. Então, temos dificuldade em todas as áreas para garantir que o Conselho Tutelar exerça sua função. Desde uma requisição de escola até uma requisição de tratamento de saúde, temos dificuldade, pois a lei garante a nós que, a partir do momento que nós emitimos um documento a qualquer secretaria, ela deve atender de imediato aquela família que foi encaminhada pelo Conselho Tutelar. Se discordar do que está sendo solicitado, é ela que deve recorrer ao judiciário. E justamente acontece o contrário, não apenas em Goiânia, mas em todo o território nacional. A secretaria ou a instituição pública não atende a requisição e quem tem que recorrer ao judiciário para que seja cumprido somos nós. Então, há inversão de valores aí. Isso é uma grande dificuldade do Conselho Tutelar hoje para garantir que sua autoridade seja cumprida. Além de várias dificuldades estruturais, né? Pois a lei garantiu, mas os municípios não cumprem. Né, desde dificuldade de estruturação física para desempenhar a nossa função, até mesmo transporte, né, até mesmo segurança. Hoje enfrentamos aqui na nossa capital, se eu deixar claro, o maior problema hoje dos conselheiros tutelares hoje é a falta de segurança ao desempenhar a nossa função. Tem ex-conselheiro que foi assassinado agora recentemente, no ano passado, aqui na nossa capital. Conselheiros agredidos, conselheiros saindo no meio de comunicação aí que a família não aceita a aplicação da medida de proteção, e aí parte para cima do conselheiro, né? Depois da agressão acontecida, o único recurso que nós temos é recorrer à delegacia. Mas o município de Goiânia tem que disponibilizar os conselheiros de segurança para desempenhar a sua função antes de acontecer o que anda acontecendo com os conselheiros aqui nessa capital. Com certeza, Valdivino, vocês merecem sim toda a segurança, né? Não só aqui em Goiânia, mas é claro, no Brasil todo. Eu queria que você contasse para a gente como se tornar um conselheiro tutelar, né? Todas as pessoas podem, quem pode, como é esse processo? Explica para a gente. Sim. Para se tornar um conselheiro tutelar, é burocrático demais para se tornar um conselheiro tutelar, mas eu alerto a todos que têm
esse sonho de ser conselheiro tutelar, essa vontade de ser conselheiro tutelar, que é gratificante, mesmo com todas as dificuldades. É gratificante você poder resgatar uma vida de uma criança que está ali em situação de risco. Então, assim, eu incentivo a todos que têm essa pretensão a se qualificar para vir como candidato ao Conselho Tutelar. Para se tornar candidato ao Conselho Tutelar, existe, primeiramente, vários requisitos, que são os mesmos requisitos para ser servidor público, né? Reconhecido idoneidade moral, tem acima de 18 anos, não ter passagem, né, pela polícia, entre outros requisitos. A partir desse momento que você provar para o município, para a administração municipal, que você tem essas qualidades, essas características, você precisa de ter, no mínimo, 2 anos trabalhado numa instituição pública ou privada, de forma gratuita, lidando com criança e adolescente. Isso tem que ser comprovado por pelo menos 2 instituições. Após todos esses requisitos, você se qualifica para fazer uma prova de conhecimentos gerais e conhecimento específico. É uma prova composta, se eu não me engano, foi composta de 60 questões, e você tem que acertar no mínimo 50%, como se fosse um concurso público. Você acertou mais de 50%, você se qualifica para poder ser candidato, para representar o seu município, para concorrer à função de conselheiro tutelar. Sendo candidato é uma eleição como qualquer outra, partidária, só que não é partidária, mas é como se fosse uma eleição partidária. Aqui em Goiânia é urna eletrônica. A última eleição ocorreu no dia 6 de outubro, né, do ano de 2020. Então, é um desafio se tornar conselheiro tutelar, né? Você tem que ser votado, tem que ser reconhecido, tem que ter um trabalho prestado para a comunidade, pois não é uma eleição partidária obrigatória, é uma eleição social, mas é urna eletrônica, a pessoa tem que votar. Mas não é obrigado. A grande dificuldade é essa, né? Você conseguir vencer uma eleição para o Conselho Tutelar aqui nessa capital, já que não é obrigado a votar e é pouco reconhecido essa função de conselheiro tutelar pela maioria da comunidade. É um processo bem complexo mesmo, né? Eu não sabia, não fazia ideia, na verdade, de que era um procedimento tão complicado assim, viu? Eu queria entender um pouco melhor o seguinte, a regulamentação ali, o que define o que é ou não trabalho dos conselheiros tutelares, está presente ali na lei federal, é isso que você disse, né? Mas quem cuida ali, quem financia, inclusive, os conselhos tutelares, são os municípios, é assim que funciona? Exatamente assim que funciona, né? A lei federal criou os conselhos tutelares, deu autonomia para os municípios reger sobre essa situação dos conselheiros tutelares, né? Obrigou eles a criar, cada município, no mínimo, cada município de todo o território nacional tem que ter, no mínimo, um conselho tutelar formado por 7 conselheiros, por 6 conselheiros, desculpa. Aliás, por 5 conselheiros. Aqui em Goiânia são 6 conselhos tutelares, formados cada conselho por 5 conselheiros. Em todo o território nacional, por mais que a cidade seja pequena, se for município, tem que ter, no mínimo, um conselho formado por 5 conselheiros. Certo, Valdivino, infelizmente, a gente até mostra, né, algumas fotos, né, de crianças que sofreram agressão, enfim, cenas muito tristes, né, que a gente não gostaria, mas que a gente sabe que existem, infelizmente. Quando há uma situação de risco para a criança, quando vocês tomam conhecimento, seja por uma denúncia, seja por alguma outra forma, qual que é o procedimento de vocês? O que vocês, conselheiros tutelares, fazem? A partir do momento que, inclusive, assim, é importantíssimo o trabalho da imprensa, né, mostrar esse tipo de situação aí, mostrar fotos de ocorrências, né, que nós retiramos crianças do risco, é importantíssimo para incentivar as pessoas a fazer a denúncia, né? Pois a partir do momento, a gente só consegue resgatar a vida se tiver a denúncia. A partir do momento que a denúncia chega no Conselho Tutelar, a gente de imediato vai até aquela residência com denúncia de maus-tratos, negligência, abandono, a gente vai até aquela residência. Chegando à residência, verificado qualquer tipo de situação onde a criança está com marcas, né, de maus-tratos, ou a gente perceber que a criança está sendo agredida psicologicamente, né, são feitos encaminhamentos, em algumas situações, ao CREAS, né, para que se acompanhe psicologicamente, faça um serviço, acompanhe um serviço psicossocial a essa família, não apenas a criança, mas toda a família, né. Se for uma agressão psicológica, se for aquela agressão onde a mãe agride psicologicamente, o pai agride, ou os tios, ou qualquer responsável legal para aquela criança. Se for uma agressão física, que a gente verificar que a criança está maltratada, está judiada, a gente retira imediatamente o contato com aquele agressor. Colocamos à disposição do judiciário. Existe aqui em Goiânia um abrigo para criança até 12 anos incompleto, que é um dos melhores do Brasil.
né? A gente retira e coloca nesse abrigo até que a família busque provar ao judiciário que vai realmente cuidar daquela criança. Se a família não conseguir provar às assistentes sociais, ao serviço de psicologia do judiciário, essa criança vai para adoção e tem uma perspectiva de vida bem melhor do que estava ali no contato com os seus parentes consanguíneos, né? Certo. Agora sim, é importante também fazer uma alerta, né? Quando eu digo que aqui em Goiânia existe o melhor abrigo do Brasil para criança até 12 anos incompleto, aqui em Goiânia também possui um déficit de instituição pública para adolescentes de 12 anos completos até 18 anos incompletos, né? Hoje nós enfrentamos todo tipo de dificuldade. Um adolescente hoje que é vítima de abuso sexual não tem nenhuma instituição aqui em Goiânia que acolhe esse adolescente. Não existe essa instituição em Goiânia. Então é importante fazer essa alerta para a autoridade pública municipal tomar providência relacionada à instituição que acolhe a adolescente vítima de abuso sexual, pois ela já foi vítima de sua família, geralmente vítima de sua família, e continua sendo vítima das políticas públicas do município. É um problema muito sério, né? E eu tenho certeza que se repete também em outras cidades brasileiras. Valdivino, vocês fazem ali um trabalho ativo, um trabalho em campo, né? Para salvar mesmo crianças e adolescentes. Mas também existe um trabalho de prevenção. Como que vocês fazem o acompanhamento aí de famílias que são consideradas de vulnerabilidade? Nós fazemos esse acompanhamento mediante visitas, né, constantes na residência, né? A gente visita, orienta e encaminha essas famílias, né? Essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, elas possuem direitos. A situação que acontece com essas famílias é que elas nem sabem que possuem direitos. Elas possuem direito a um Bolsa Família, que mudou agora recentemente o nome, né? Possui direito a uma escola do seu filho, ela possui direito a todo o amparo da administração pública municipal e estadual. Geralmente ela não sabe. Então a gente acompanha e encaminha, né? E continua acompanhando. Existe muita situação de vulnerabilidade social também que não é somente porque desconhece os seus direitos, né? Existe situação de vulnerabilidade social que é relacionada ao crack. As famílias estão naquela situação porque são viciadas em crack. Aí, diante dessa situação, não tem outra alternativa. A gente não acompanha se a família for viciada em crack. A gente retira a criança. Certo. Valdivino, acho importante a gente enfatizar um pouquinho sobre as denúncias. Como é que elas podem ser feitas? Vocês têm algum tipo de parceria com a polícia? Ou seja, aquelas denúncias que chegam até a polícia, elas vão para vocês também? E eu chamo a atenção que a gente está falando para o Brasil todo, né? Se é da forma que acontece aqui em Goiânia, normalmente é da forma que acontece no Brasil todo também. Geralmente as capitais, né, elas possuem uma aglomeração de pessoas, crianças e adolescentes em situação de risco bem maior que nos interiores, né? Mas as denúncias são parecidas. O canal geral para se fazer uma denúncia em todo o território nacional é o Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos, né? Você disca 100, não precisa se identificar, e a Secretaria de Direitos Humanos repassa essa denúncia que foi feita no Disque 100 aos conselhos tutelares, né? Existe também a parceria, sim, entre a Polícia Militar do Estado de Goiás, existe a parceria entre a Guarda Civil do Estado de Goiás, do município de Goiânia, de todo município de Goiânia existe Guarda Civil, onde tem mais de 500 mil habitantes, tem essa parceria. O Conselho Tutelar trabalha em rede, né? Em parceria com a Segurança Pública, com a Assistência Social, Serviço de Psicologia, Saúde e Educação. Então, existe uma rede. Qualquer lugar que a família pretender, ou família, ou pessoa que verificou que existe uma criança em risco, pretender fazer uma denúncia, se ela for na escola, a escola vai acatar a denúncia e repassar ao órgão competente, que no caso é o Conselho Tutelar. Se for na polícia, eles vão repassar ao Conselho Tutelar e, consequentemente, trabalhamos em rede para garantir direitos de criança e adolescente. Certo, Valdivino. Você já explicou aí pra gente o caminho, né, para uma pessoa que queira se tornar um conselheiro tutelar. Agora, eu queria que você falasse de uma maneira mais pessoal, que tipo de qualidades, qual o perfil ideal para que uma pessoa exerça esse trabalho? Porque eu imagino que não seja um trabalho fácil, vocês devem presenciar situações ali das mais extremas, né? Das mais complicadas de uma pessoa viver, inclusive, principalmente, né, no seu ambiente de trabalho, né? Isso acontecer de forma recorrente não deve ser uma situação fácil. Explica pra gente como que deve ser o perfil ali de um profissional assim, como que é a sua experiência como conselheiro tutelar? Bem, eu acredito que a primeira característica que uma pessoa que foi eleita conselheiro tutelar tem que ter é amor à causa. Sem amor à causa, ela não consegue desempenhar a função de conselheiro tutelar. Tem que gostar do que está fazendo, né? Segunda característica que eu acho fundamental é ter coragem.
Pois hoje a gente trabalha em sistema de plantão, já teve muitas vezes nós termos que arrebentar portas sem o auxílio da Polícia Militar, sem o auxílio da Guarda Civil, e nós mesmos sem possuir sequer uma arma na cintura, porque não temos direito a porte de arma. Quando fala conselheiro tutelar, a maioria das sociedades e as autoridades públicas pensa assim, conselheiro tutelar que está com criança e adolescente. Não, nós lidamos com pais de crianças e adolescentes, muitas vezes pai traficante, pai assassino, pistoleiro que veio do norte para cá para Goiás. Então, a primeira coisa que precisa de, a segunda coisa que precisa de ter é coragem. Amar o que faz, coragem, tem que ter determinação, humildade para entender o não, para saber entender o que é um não, que é o que a gente mais leva na cara aqui quando lidar com autoridades públicas, municipais, é o que a gente mais leva a entender. A gente tem que entender o não. E se dedicar ao máximo àquilo que se propõe a fazer, né? Pois o Conselho Tutelar hoje, se você quiser trabalhar 24 horas no Conselho Tutelar, você trabalha. Se você quiser ficar atrás de uma mesa, só assinando um ofício também na sede do Conselho Tutelar, você também pode fazer assim, tá? Então, assim, tem que realmente ter muita sabedoria para ser conselheiro tutelar. Uma sabedoria adquirida pela sua experiência de vida. Essa sabedoria você não vai adquirir nem com livro, não. Tem que ser mesmo na raça. Tem que ter o dom, né? Tem que ter ali o perfil certo para esse trabalho. Valdivino, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, obrigado pelas suas informações e parabéns, viu, pelo seu dia ali, parabéns pelo trabalho que você e toda a equipe que trabalha junto com você aí desempenha. A gente que agradece a oportunidade de estar falando desse assunto, né? Estar falando do dia do conselheiro tutelar. Até pouco tempo eu nem sabia que existia data que se comemorava o dia do conselheiro tutelar, para ser bem claro, né? Eu tenho praticamente 9 anos, 3 mandatos que sou conselheiro tutelar, e agora há pouco tempo que eu descobri que existia um dia do conselheiro tutelar, né? Devido ao conselho tutelar agora, graças a Deus, a gente está começando a ficar em evidência, né? Começando a sociedade descobriu o que é o Conselho Tutelar, os meios de comunicação descobriu o que é o Conselho Tutelar, então a gente ficou muito gratificado e só temos a agradecer. Tá certo, é bom que tenha um dia então para que a gente fale mais sobre esse assunto, né? Até uma próxima. Tchau, tchau.